Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, vocês que me conhecem há mais tempo, vocês sabem que eu sempre fui uma inimiga mortal do tráfego pago, não é mesmo? Então, mas as pessoas, elas estão me amolecendo. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que faz tráfego pago para 9 países diferentes. A pessoa é uma referência. A pessoa faz coisas muito, muito curiosas e ela tem ótimos resultados, não é? Por mais... Estamos aqui com a Bárbara Bruna. Que prazer. Obrigada pelo convite, hein? Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, de verdade. Que legal. Tô animada. Falando de 9 países, fala um pouquinho quais são esses países. Você acertou que eram 9? É 9. Muito Quais são esses países que você faz, a gestão desse tráfego, como que é? Legal. Eu acho que, para começar um pouco, para a galera entender o que é o mercado internacional digital, né? O Brasil hoje é um dos países que mais está performando nesse mercado. Então, a gente está ali um pouquinho só atrás dos Estados Unidos, mas tirando os Estados Unidos, o Brasil é a referência no mundo, quando o assunto é marketing digital, tráfego e tudo mais. E eu tive a oportunidade de começar a experimentar o mercado europeu. Então, dentre os países que hoje eu trabalho com tráfego, eu tenho aí em primeiro com mais expressividade a Espanha, Portugal, aí a gente tem México, Colômbia, Chile, Peru, Japão e Rússia. Caraca! Porra! São os países que a gente tem trabalhado com mais afinco. E agora, em 2022, já começamos a mexer os pauzinhos aqui, entrando na França e no Reino Unido. Que são mercados no digital que estão começando a ganhar tração e que a gente está começando a experimentar também. Tem algum país, assim, que você fala assim, eu queria fazer tráfego lá, mas ainda não conseguiu, ou pela língua, ou por algum motivo assim, mas você quer estar lá fazendo? Olha, os Estados Unidos. Eu já fiz tráfego lá, na época até por uma empresa de bandagens da área de fisioterapia. A gente fazia muito Amazon Ads e Google Ads, mas foi uma experiência que durou pouco tempo por uma questão de produto. Mas se tem um país que eu gostaria de entrar com mais força, certamente seria os Estados Unidos, pelo tamanho do mercado que ele significa, né? Então tá aí. Boa. Tem da lista. Legal você ter falado da questão da Europa, né? Que eles estão começando. A gente sempre tem a tendência de pensar, o Brasil tá sempre para trás, mas não nesse caso, né? Nesse caso, o Brasil já tá super avançado, né? Perto dos outros. Muito avançado. Me sinto Neymar do digital lá na Europa, porque a galera realmente valoriza o que a gente tá fazendo aqui. Tá, então vamos lá. Hoje você é uma grande referência, mas a gente quer saber um pouquinho do que aconteceu no passado. Mas antes, assim... Ele nunca deixa. Não. Ele gosta da galera do mapa mental, ele quer empregar a galera do mapa mental. É isso aí. A gente pergunta hoje, aí depois a gente pergunta depois, aí vai pro passado. É estratégia pra pessoa ir, depois ela assiste de novo o episódio, ela fala, não entendi, de novo, entendeu? Entendi. É estratégia. Tá bom. Mas assim, referência. Fala um pouquinho do que é referência de tráfego pago, só para a galera entender o que é tráfego pago, porque tem muita gente que chega aqui e não sabe esses termos ainda do digital. Eu gosto de contar uma história que a minha mãe, ela vê todas as minhas lives, ela curte todos os meus posts. E aí teve um dia que ela chegou em casa e falou assim, minha irmã descobriu que estava grávida. E aí ela chegou em casa e falou assim, nossa, depois que sua irmã me contou que ela tá grávida, toda hora que eu entro no Instagram, eu vejo post de bebê. Eu falei, então mãe, é isso que eu faço. Então pra quem não sabe o que é tráfego, sabe quando você fala que quer viajar pra Cancún e começa a aparecer um tanto de anúncio lá no seu Google, no YouTube? É isso que eu faço. Basicamente criar anúncios nas redes sociais para que qualquer pessoa, seja um negócio local, um prestador de serviço, um infoprodutor, possa divulgar seu produto na internet. Boa. É tipo isso, né? Você procura uma vez um tênis e aí você fica 8 meses encontrando tênis. Você abre a geladeira, tem tênis. É que nem aquele... Você falar 3 vezes na frente do espelho. É só você falar 3 vezes na frente do celular que começa a aparecer as coisas. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu, foi real. Eu fiz um Zoom com um rapaz e a gente tava conversando e tal, e ele viu a minha cadeira. E ele falou assim, essa cadeira é boa. Qual a marca? Aí eu falei a marca da cadeira. E aí ele me disse o seguinte... Eu tô começando a querer trocar, tô achando que eu vou atrás dessa marca. Eu falei, beleza. Passou 5 minutos, ele me mandou um WhatsApp falando, olha isso. Começou a aparecer anúncio. Gente, eles ouvem a gente até quando a gente não está pesquisando no Google. E sabe o que é engraçado? É que eu faço anúncios, claro, para divulgar meu produto também, que é um treinamento de tráfego. E às vezes as pessoas veem um anúncio meu e falam assim, nossa, eu tava orando, pedindo a Deus para que
alguém me ensinasse esse negócio e de repente você apareceu aqui. Que milagre, né? Então, às vezes as pessoas acham que você é um verdadeiro milagre, que você está ali no lugar certo, na hora certa. E eu acho que o nosso grande objetivo é ajudar o pessoal a fazer isso, claro, de uma forma ética, mas de uma maneira onde você consiga ter a sua presença no mercado. Você não precisa ser grande. Antigamente, você precisava ser grande para anunciar na Globo. Hoje, qualquer pessoa ali com R$6 já consegue fazer seu primeiro anúncio e começar a divulgar seu trabalho. Boa. Posso fazer minhas perguntas? Agora tá liberada. Muito Agora. obrigada. A gente fica durante o podcast, tá? Só pra você. Bah, vamos lá. Quando você era criança, você tinha um sonho de, quando eu crescer eu quero ser médico, por exemplo? Cientista. Cientista? Cientista. Mas tipo, daquelas de ficar com as... Essa mesmo. E aí eu, sempre tive esse sonho, né? E aí chegou o momento da decisão, aquela decisão importante que você tem que tomar quando você tem 18 anos. Que parece que o resto da sua vida você vai fazer aquilo. Isso é imoral, você pedir um ser humano de 18 anos decidir o que vai fazer pro resto da vida, mas cheguei nesse momento e eu vivi o conflito de faço o que eu queria ser desde criança ou faço algo que eu sei que eu vou ganhar dinheiro. Muito bom. Todo mundo passa por isso. Inclusive, se você também passou por isso, comenta aqui pra gente. Eu queria fazer faculdade de matemática. Você perguntou pra mim um pouco da minha história agora há pouco. Eu queria fazer faculdade de matemática, mas eu ouvi da minha mãe: alguém ganha dinheiro com faculdade de matemática? E aí que eu fui pro direito. E aí o que você decidiu? Eu fiz os dois. Você fez os dois? Como assim? Eu não sabia o que fazer. Naquela época de escolher a faculdade, eu falei, vou fazer as duas faculdades. Primeiro porque eu quero ser cientista. E segundo porque meu pai sempre trabalhou na área de publicidade. E eu pensava, um dia eu vou ter que herdar a empresa dele, então tem que aprender como isso funciona. Então eu fiz a faculdade de biologia à noite, dissecando cadáver. E de manhã eu ia estudar leis de Kotler e marketing e fazer publicidade. Então eu fiquei nessa trajetória por 5 anos. Você concluiu as duas faculdades? As duas faculdades. É querer muito ser cientista. Não, é muito. Não é? É muita vontade. Só que eu sempre tive uma disciplina para estudar, então não era pesado para mim. Enquanto para muitos dos meus colegas era difícil terminar uma, imagina terminar duas. Como eu cresci muito na disciplina de ser o famoso CDF, não vou falar o que significa a sigla não, depois vocês pesquisem no Google, mas eu era aquela pessoa que sentava e estudava o que tinha que ser estudado, então eu levei as duas faculdades, formei nas duas. Inclusive, uma delas até recebi prêmio de destaque acadêmico, e aí meus amigos falaram, como que você faz duas faculdades e se forma com a nota mais alta da turma? Não era porque eu era muito inteligente, é porque eu era a pessoa que fazia o que tinha que ser feito, sabe? Tem que vir assistir essa aula, eu vou vir assistir a aula, vou estudar para a prova e vou fazer a prova, pronto. Isso me custa menos energia do que depois ter que ficar fazendo recuperação. Eu não entendia a conta da galera de ficar repetindo disciplina. Para mim era inconcebível eu perder 6 meses de disciplina porque eu tenho que repetir de novo, sabe? Era essa conta que eu fazia. Então, me formei nas duas faculdades e fui trabalhar com publicidade, porque, é claro, né, precisava ganhar dinheiro. E deixei a biologia, coitada, até hoje aí parada, porque comecei a prosperar nessa área e ficou só um hobby e um conhecimento que tá aqui. Peraí, só um pouquinho. Você disseca cadáveres por hobby, é isso? Não mais. Se a gente for entrar nessa história, eu vou ter que contar da vez que a gente foi gelar cerveja em frigoríficos. Não, peraí. Não é assim, vou ter que contar. Vai contar. Sabe aquela história de você... Poxa, você tem 20 e poucos anos. Eu, na época, estudava numa universidade federal. Então, os recursos eram meio escassos. Então, às vezes, tinham festas com cerveja. A gente tinha que gelar a cerveja em algum lugar. E qual lugar tá sempre gelado? Putz. Jesus. Putz. Entendi. Resolvia-se um problema ali. Todo mundo ficava feliz. Ninguém sabia de onde que foi a origem daquele gelo. Mas isso aí é... passado. Aí, então, eu tive que deixar esse lance da biologia como hobby para trabalhar como publicitária. Na época, então, eu fui trabalhar numa das maiores agências de publicidade de Minas Gerais. E foi muito legal a experiência que eu tive ali, aprendi a lidar com grandes contas de grandes anunciantes com verbas milionárias, mas na ocasião eu não fazia tráfego, eu fazia planejamento de campanha. Então, foi muito bom, mas eu ganhava R$ 1.800 por mês. O que é planejamento de campanha?
Por exemplo, um cliente, uma drogaria muito grande em Minas Gerais, era um dos nossos clientes. Então, eles iam fazer um lançamento de promoções de bebês. Então, o mês de outubro é o mês do bebê e tinham várias promoções de fralda e tudo mais. Então, a gente tinha que desenhar a campanha do que ia ser dito naquele mês. E aí, o que a gente fazia no planejamento? A gente ia para as ruas, entrevistar a galera, entender um pouco de copy, né? Entender quais eram as objeções da galera, porque elas compram ou não compram naquela drogaria. E aí, isso servia de material para que o time de criação pudesse elaborar a peça publicitária. Então, meu trabalho era esse mais estratégico, de entender qual o caminho que a gente vai seguir, né? Para que o time de criação ficasse mais inspirado lá na hora de desenhar as peças. Muito legal isso. É legal, As né? famosas pesquisas que hoje a gente roda para audiência. Exato. Mas isso é legal, a gente vê que tanta coisa a gente usa do marketing tradicional. Demais. Tipo, a gente herdou tudo, a gente só conseguiu adaptar para colocar de uma forma online, né? Evoluiu, né? E muita gente chega assim e fala assim: isso aí que vocês fazem começou modinha. agora, é modinha. Cara, e é muito antigo tudo isso. Sim. Só que era feito de formas diferentes. Que nem o próprio tráfego mesmo. Era panfletos. Que a turma, se você for pegar do passado, entregar panfleto na rua, era o panfleteiro que fazia isso. Hoje você consegue fazer de um monte de empresas de um computador. Exato. Tá, e aí então você fazia as suas campanhas, esqueci o nome do negócio. Planejamento. Planejamento de campanha. E aí? O que aconteceu? E aí foi muito legal, aprendi muito nessa agência que eu trabalhei, mas eu ganhava R$ 1.800 por mês. E eu tinha sempre uma ambição de ter o meu negócio, né? Aquela veia do empreendedor, ela sempre correu em mim porque meu pai é empreendedor. Então eu falei, putz, eu preciso fazer algo para mim, ter a minha própria agência. Então meu sonho era ter a minha agência. E aí minha mãe, na época, era corretora de imóveis. E ela trabalhava numa imobiliária e ela chegava todo dia em casa falando: nossa, essa imobiliária vai fazer umas campanhas de marketing, faz tudo de qualquer jeito, chegam uns clientes desqualificados, a gente não consegue vender os lotes do empreendimento. Eu falei, tá aí uma. Vou lá na mesa do seu chefe e vou falar para ele que eu vou fazer um marketing para o lançamento dos imobiliários. E aí sentei com o chefe da minha mãe e falei, não, porque eu faço isso, faço aquilo. E é claro, eu tinha um respaldo que eu trabalhava numa agência gigantesca em Belo Horizonte e essa era uma cidadezinha do interior. Então os caras falavam, pô, uma pessoa da cidade grande que trabalha numa agência grande, eu acho que eu quero dar um voto de confiança para ela. E aí eu larguei meu emprego nessa agência, muita gente falou que eu era louca, porque era um status você trabalhar nessa agência, sabe? Eu acho que se tem galera da publicidade me ouvindo aí, sabe o que eu tô dizendo. Era muita coisa de prêmio, de ego. E eu falei, não, o dinheiro é mais importante do que o ego, vou ganhar dinheiro. E aí fui para essa imobiliária, onde eu assumi o marketing e montei a minha agência para fazer todos os lançamentos imobiliários. E aí eu comecei a dar certo nessa imobiliária, e aí todas as imobiliárias da cidade começaram a me procurar, de outras cidades, então eu me especializei em fazer marketing para lançamentos imobiliários. E foi aí que eu construí praticamente a primeira fase da minha vida, de conseguir conquistar carro, casa, essas coisas, só com o dinheiro que eu ganhava fazendo isso para imobiliários. Que ano foi isso? 2013, 2014. Pô. Muito legal, porque até hoje eu recebo os apartamentos aqui de anúncio. Não, funciona muito bem. Muito Muito bem. E hoje, se fosse para colocar uma especialidade assim, que hoje com o tráfego, você tem uma especialidade, eu faço tráfego para X coisa, ou você é tipo global assim? Legal. Até só para contextualizar também, quando eu trabalhava com esse marketing tradicional, eu não fazia tráfego. E aí surgiu a demanda, preciso fazer Google Ads para posicionar a imobiliária. Aí eu comecei a fazer, aí vi que era legal e tudo mais. Então foi esse meu primeiro contato com o tráfego em si. Você começou com o Google, então? Com Google, com R$10 por dia. Depois com o Facebook também, com uma verbinha de R$10 por dia. E era engraçado porque com R$10 por dia eu tinha que vender apartamento de 2,8 milhões, entendeu? Então, não era muito fácil a minha vida de ter pouco dinheiro para vender muito. Mas naquela época também o lead era barato, né? Mas nunca tão barato quanto um ROI desse de gastar R$300 para vender milhões, né? Nunca foi. Então, era muito desafiador e foi aí que eu comecei. Então, às vezes a galera acha que eu comecei no marketing digital mesmo. Não, eu comecei no marketing tradicional e aí depois eu vim para o marketing digital.
Mas quando você pergunta da minha especialidade de tráfego, eu faço tráfego para todos os tipos de negócio hoje. O meu foco maior no internacional é de infoprodutos, porque é um mercado que não tem tanta mão de obra lá. Tem pouca gente que entende de tráfego de infoproduto no mercado internacional. Eu falei, então vou levar esse conhecimento para lá. Agora, dentro do nosso instituto, né, então nossa empresa ela só faz tráfego, 100% focada nisso. A gente tem um braço que só atende negócios locais, então tem mais de 200 clientes, desde pet shop, clínica odontológica, clínica de radiologia, academias de ginástica, que são empresas que pagam ali uma mensalidade para que os nossos gestores de tráfego façam campanha para eles. Pô, que legal. Então, além do mercado que a gente está acostumado aqui do infoproduto, a gente também tem esse braço só de serviço. Quem tem um ticket baixinho, tem pouco dinheiro para investir, e aí contrata esse serviço. Boa, muito bom. É legal isso, né? De você já ter começado com uma coisa tão diferente e tão desafiadora. Porque hoje as pessoas... gente, para quem não sabe, tipo, o ROI, que a Bárbara falou, é quando você tem um retorno sobre o investimento, sendo bem resumido, né? Tá bom, assim. Tá. Então, vamos supor, se eu gastei R$1 para anunciar, o que não existe, mas eu sei fazer conta. Então, se você colocar R$1 para anunciar e você vendeu por R$10, você teve um ROI de 10. Então, foi 10 vezes o seu investimento. E é legal isso de apartamento, porque o apartamento é um negócio que custa muito caro. E eu sempre, pelo menos eu sempre tive essa falsa ilusão de que para alguém comprar um apartamento precisaria de muito esforço, né, do corretor e tal. Mas parando para pensar assim, às vezes você vê um anúncio e fala, cara, é isso que eu quero. E acho que começar com isso, com algo tão desafiador, fez com que você já tivesse muita bagagem. Você sentiu alguma coisa parecida? Com certeza. É muito difícil você vender high ticket em qualquer mercado, né? Porque a gente vive num país de pessoas pobres, infelizmente. Então, você sempre vai ter mais pessoas que não têm condição de comprar seu produto do que realmente quem tem. E quando a gente fala de tráfego, a gente tem nas redes sociais tudo quanto é tipo de níveis de renda. Então, dentro daquela galera que está usando o Facebook, que está usando o Google, quem dali eu tenho que pescar, que tem o poder aquisitivo e que tem o interesse. Então, realmente foi bem desafiador começar vendendo produtos de high ticket e de negócios físicos e de decisões que, às vezes, a pessoa vai comprar uma vez só isso e vai ficar o resto da vida naquele imóvel. E é uma decisão de vida da pessoa, né? Não é igual você comprar um carro. O carro você troca outro ano. Casa é difícil. Então, foi legal. Foi muito bom essa experiência e eu acho que ela contribuiu muito para ajudar a criar casca e acelerar aí nesse mercado de tráfego. Em que momento que meio que virou a chave que você falou assim, quero ensinar outras pessoas? Não, essa era a minha pergunta. Legal. Eu fui sócia de uma empresa durante 5 anos de marketing digital e eu via que pouco se falava sobre tráfego. Falava-se algumas coisas de copy, de funil de vendas, mas tinham poucas pessoas há 5 anos atrás, quando eu comecei a ensinar alguma coisa em outra, ensinando o tráfego. Eu, por exemplo, quando fui aprender tráfego, eu tinha que comprar cursos nos Estados Unidos. E como eu disse, o meu histórico é de uma pessoa que estuda muito, eu comprei todos os cursos, assisti todos os cursos e devorei tudo. E eu sabia que muita gente não ia ter essas condições. Ou por causa da barreira da língua, ou por causa do preço dos produtos, que às vezes era $2.000, $10.000 para aprender os cursos que eu comprava lá. Então eu falei, eu preciso pegar tudo que eu aprendi, climatizar, né, tropicalizar, porque existem variações de mercado, e aí o que eu aprendi sobre isso, eu compartilhar com as pessoas. Só que eu tinha uma crença limitante muito grande. Porque a minha herança como bióloga, ela fala o seguinte, as coisas elas precisam de método. Tem uma frase que eu gosto de usar muito que diz: método é o que diferencia os sortudos dos competentes. Porque às vezes você tem um resultado e pode ter sido sorte. É verdade. Sim. Agora, o método, ele separa quem está fazendo algo replicável. E como eu vim dessa herança da biologia, com esse entendimento sobre metodologia científica, eu ficava assim, eu só vou poder ensinar depois que eu testar e validar muitas vezes para que eu tenha um padrão reconhecido e falar, não, agora você pode fazer que tem grandes chances de dar certo. Então, por muito tempo, eu me bloqueei de compartilhar, porque eu sentia que eu ainda não tinha validação, sabe, suficiente para dizer e apontar caminhos para que as pessoas pudessem seguir. E aí, claro, com o tempo, com a maturidade, com a terapia, você vai quebrando essas coisas e fala, putz, acho que agora eu consigo ensinar. Foi daí que eu comecei a ensinar o que eu estava aprendendo e a galera gostou muito, porque falou assim, cara,
você é uma pessoa que faz tráfego, executa na prática, não está ensinando algo que não faz, né? Que eu acho que já é um ponto, assim, que muita gente esbarra em ensinar algo que não está vivendo na pele. É verdade. E segundo, a galera fala, eu lembro dos comentários que a galera colocava assim, você é cientista, então eu confio em você. Olha só a faculdade. Aí, ó. Olha a utilidade de ficar 5 anos Fazendo faculdade de biologia. Autoridade, olha lá, tá vendo? estudando taxonomia de criptógamas, para quem não sabe o que é, para poder vir e hoje realmente trazer um pouco dessa essência da ciência. Tem que deixar muito claro, gente, tráfego não é ciência, tá longe de ser ciência, mas a essência, eu tento trazer isso nos meus ensinamentos, nos meus treinamentos e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, só um minuto. A Bárbara falando que tava chegando nesse Achei que você estava emocionada com a minha história. Ai, nossa, caraca, minha história é tão linda, ela tá chorando ali. Pronto aí? Você pode usar um sinal. Vamos usar um sinal? Se eu ver que ajudar. Para de falar que eu tenho que tossir. Tá em pânico. Ela vai ficar só com o dedinho assim, gente. Eu tava segurando, porque eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. E eu tô assim, ela tá concentrada na minha história. Deixa eu falar mais. Esse podcast vai render. Você já tinha um perfil no Instagram aberto quando você falou assim, agora eu tô pronta ou não? Não, durante esses 5 anos que eu trabalhei nessa empresa que eu era sócia, eu era pessoa de bastidor. Então, eu ensinava para alguns grupos ali de pessoas, mas eu não era a pessoa que me expunha, não era a pessoa que estava produzindo conteúdo nas redes sociais, nada disso. E aí, desde a pandemia, né, muita coisa mudou, eu falei, putz, acho que agora eu preciso colocar a cara, porque eu fiquei 5 anos nos bastidores. E agora eu vou montar um perfil, agora eu vou, blogueirar, vou gravar stories e tudo mais. Então, foi aí, mais ou menos no final de 2020, que eu comecei realmente a abrir meu perfil para postar conteúdo. Você teve algum problema, assim, pra se expor? Ou pra você foi bem tranquilo, com as câmeras e essas coisas? Não, pra mim foi bem tranquilo, porque... eu falei, eu tenho 2 opções. Estudar posicionamento, não que isso não seja importante, branding, construção de personagem, ou ser eu mesma. Você eu mesma, que é mais fácil. E aí, por sorte, as pessoas se conectaram com quem eu realmente sou. Falei, show de bola, menos um trabalho para mim. Não tem que construir toda essa coisa que é muito legal, mas que agrega muito, mas que leva um tempo. Se as pessoas já se conectaram com esse personagem real, que aí, fazendo um pouco da minha análise ali, né, de quem é a Bárbara, puxa, eu sou gestora de tráfego, que já é algo raro, principalmente sendo mulher num mercado que é muito masculino. Então, isso já chama um pouco a atenção. Eu sou meio nerd, gosto de games, gosto de quadrinhos e tal, então às vezes eu posto algumas coisas, a galera fala assim, caramba, você gosta de quadrinhos, já chama um pouco de atenção. Ao mesmo tempo também, às vezes eu coloco lá umas fotos fazendo topless na praia, a galera fala, nossa, meu Deus. Então, é um pouco do que eu sou de verdade e que existem alguns contrastes, e eu acho que esse tipo de personalidades na internet, né, elas acabam tendo ali seu espaço. Né? Não sou muito polêmica, mas também não sou aquela aguinha de salsicha. Então... Tem os picos ali. Aguinha de salsicha, eu achei genial bom, esse né? termo. Eu amei, eu vou copiar. E por ser mulher que tá nesse meio, que nem você falou, de mais homens que fazem gestão de tráfego, você teve algum preconceito? Olha, preconceito eu nunca tive. Eu acho que é porque, aí voltando à minha infância, eu sempre cresci com meninos. Meus primos da minha idade eram todos meninos, então eu jogava futebol com eles, eu brincava de lutinha com eles e eu disputava território com eles. Então aprendi muito a me posicionar frente aos homens. Né? Então a minha energia masculina, né, é uma energia muito forte, de embate mesmo, quando eu estou num mercado ou num contexto muito masculino. Então é a herança da minha convivência com meus primos. Eu sei que muitas mulheres não vivenciam isso, né? Então, por exemplo, eu tinha que proteger minha irmã mais nova. Ela já é mais princesinha, né? Eu já sou mais ogro, porque eu tinha que proteger ela. Então, eu não vivi muito desse preconceito. Porque eu sou... tenho esse perfil, de frente, né? Ali. De bater de frente. Mas eu sei que muitas mulheres, a maioria, infelizmente, sofrem isso. Agora, uma coisa que, como mulher, eu sinto o tempo inteiro é que, às vezes, eu sou excluída da rodinha por ser mulher. Isso acontece muito. Lá atrás, onde tinham poucas mulheres, às vezes a galera, vamos fazer um encontro de não sei o que na praia. Não me chamavam, porque se eu fosse ia ficar meio constrangedor aquele tanto de homem e eu lá no meio, sabe?
Então não chega a ser um preconceito, mas é uma exclusão. Problema, Né? E o que eu fico muito feliz, inclusive por receber esse seu convite, é que de alguns anos pra cá a mulherada veio pra esse mercado com força total. E quando eu comecei a ensinar tráfego, minha audiência assim no Instagram, gente, era 70% homem e 30% mulher. Caramba. Agora eu já tenho 55% mulher. Então assim, a galera falou assim: putz, eu sou mulher, eu gosto disso aí que ela tá falando, eu vou aprender tráfego também. Então começou a vir muita mulher. E aí, putz, a gente começou a se incluir. E eu acho que quando eu vou em eventos do marketing digital, eu vejo a plateia num nível bem heterogêneo de homens e mulheres hoje em dia, sabe? Isso é genial. Eu acho que o mercado como um todo, não só essa questão de gêneros, mas o mercado como um todo tem a crescer quando todo mundo é incluído. E eu acho que isso que está acontecendo de uma forma muito legal. Boa. Obrigado. Já que você tocou no assunto, eu não iria comentar sobre isso. Mentiroso! Tá, Você na tava verdade, esperando. eu Era queria. Assim, ó, a pergunta que ele queria te fazer e que todo mundo que a gente falava assim, a gente vai gravar com a Bárbara. Aí quando a gente falou, o Braulio quer fazer uma pergunta pra ela, todo mundo Ai, meu faça. Eu não queria. Gente, esse momento chegou. Eu não queria tocar no assunto, mas muita gente pediu, muitas perguntas aqui falaram. E esse criativo seu, que saiu esses dias aí de topless? Gente, ela estava pelada. Pelada com a estou ao vivo. Como que foi isso? Como surgiu e que repercussão que deu isso? Eu vou contar pra você o que aconteceu. Eu preciso contar. Eu preciso contar. Estávamos num evento de Mastermind. E aí a gente sentou para jantar. Era uma vez assim, devia ter umas 14 pessoas sentadas na mesa. Mais ou menos. Tava todo mundo conversando e tal, não sei o quê. Aí, de repente, uma pessoa fez... Eu juro pra você, foi assim, ó. E todo mundo parado olhando o telefone assim. Vocês estão vendo a Bárbara? Vocês estão vendo? Cadê a Bárbara? Meu Deus! Todo mundo separou o evento, entendeu? E o pior é que eu ouvi isso de diferentes fontes, então acho que não foi só um mastermind. Entendeu? Caramba. Inclusive, se você quiser fazer topless agora, a gente não tem problema. A gente... Por episódio dá um a gente tá tudo bem. Quem sabe um dia, né? Vamos fazer um grupo fechado, cobrar um high ticket. Quem sabe? Credo. Mas olha, passei um mês na Europa. E aí eu fui em Barcelona e aí tinha uma praia, tava andando de bicicleta. E aí, todo mundo pelado na praia. Eu falei, uau, que legal, todo mundo pelado. Ninguém se olhando, as pessoas tomando um solzinho. Eu falei, que vida que eu gostaria de ter pra mim. Vou ali tomar um sol também. E aí, fui lá tomar um sol, claro. Estava com meu namorado e videomaker, porque tem coisa boa eu ser namorar um videomaker, que resolve sua vida. Eu falei, amor, vamos fazer umas fotos aqui, uma zoeira. E aí ele foi e fez foto. Eu fiz foto com a confusão e ficou no meu celular aquele negócio. As fotinhas. Aí... eu fiz uma semana de lives. E os conteúdos, eles iam ficando cada dia mais difíceis. Então, começava a segunda, era um tema muito inclusivo, muito passo a passo para quem é iniciante. E nos últimos dias da semana era, tipo, otimização e escala. Tipo, a pessoa vê isso, ela até arrepia, sabe? Ninguém quer aprender otimização e escala. Eu falei, como é que eu chamo esse pessoal para vir na aula de otimização e escala? Que é a aula mais importante da semana, porque realmente é onde você consegue ter muito mais resultados, mas que é um nome que assusta. Quando você fala como aumentar seguidores, aí todo mundo vem, como aumentar seguidores, mas otimização em escala não. Falei, vou pegar a minha foto, clickbait, e vou colocar lá nos meus stories. Pronto, coloquei a foto. E aí a galera veio pra live. Não sei se ficou muito tempo, mas vi, elas vieram. Cumpri meu objetivo. Se você não viu este criativo, basicamente era a Bárbara nua, escrito, estou ao vivo. Mas calma, tinha tarjas assim. Tinha uma tarja e tal, enfim. E sabe o que é mais engraçado? Agora que eu romantizei a parada, agora eu vou desconstruir. Tá. Eu não estava pelada. Mas eu falei isso, a tarja é muito grande pra ela estar pelada. Ela não precisava estar pelada. Mas Não precisava. a forma Mas que é que ficou ali ficou muito legal. Exatamente. Como é que é o nome disso? A mente das pessoas, né? A mente das pessoas. As pessoas veem o que elas querem ver. Então elas Sim. queriam ver que eu estava pelada, mesmo não estando. E é muito legal, né? A pessoa falar assim, nossa, te vi pelada. Eu, pois é. É como a sua cabeça pensa, mas eu não sei. Ela tava pelada. Mas deu alguma repercussão negativa? Ou foi muito mais do... Gente, caramba, olha incrível. o que você fez? Que Foi uma ideia parada genial. tipo, você vai quebrar a internet, sabe? As coisas assim. Mas felizmente, a minha audiência me respeita muito e eu acho que o pessoal acha que eu sou brava.
E eu sou brava mesmo. Meus alunos, a galera que comentou, não teve nenhum comentário assim, sabe, agressivo e ruim, tipo, nossa, você não deveria fazer isso. Acho que é porque o meu histórico é um histórico de ficar sempre de boa. Então a galera entendeu que tinha uma zoeira ali, né? E aí eu falei, vem porque essa aula é muito importante. E apelei mesmo. Isso aqui é para você vir para a aula de otimização. Mas foi legal. Mas lá no Mastermind mesmo, todo mundo falando, a Bárbara é um gênio, ela é um gênio. Porque essa é a ideia, né? A gente usar a nossa criatividade pra gente fazer o que a gente precisa que as pessoas façam. Sim. E quebrar barreiras, né? Porque senão fica mais do mesmo, né? Exato. Eu acho que isso é bem legal. E sem perder a sua essência, né? Exatamente. Tipo, eu não fiz porque ai meu Deus, que sacrifício pra mim é postar aquela foto. Eu postei assim, kkk, rindo, aqui no meu interior, rindo, vou postar isso, vai ser muito zoeiro. Então, a galera tem que tomar cuidado, porque às vezes vê uma novidade e quer fazer a novidade também, mas isso não se conecta com quem você é. Não. E aí, ou faz da forma errada, né? Que talvez no seu caso você não estava nua e a pessoa vai lá e põe uma foto nua, né? E aí quer chamar atenção. Então tem que saber da forma que tá fazendo, né? É verdade. Muito bom. Mas voltando nessa parte de tráfego, quais são os principais pontos assim que os gestores de tráfego hoje erram? Sabe, aquelas que você ouve de todo mundo. Puta, isso aí é o normal de todo gestor fazer essa cagada. Legal. A gente estava até comentando antes sobre a profissão gestor de tráfego, uma profissão que surgiu muito rápido. Né? Hoje você tem pessoas ganhando bastante dinheiro nessa profissão, pessoas muito boas fazendo esse trabalho, mas muita gente ainda sem experiência, tentando ganhar um dinheiro por algo que não sabe entregar. Eu acho que todo o mercado que está formando uma profissão, isso é muito comum. Então, ainda falta uma certa maturidade dos gestores de tráfego como um todo entenderem até onde eles podem ganhar, mas para ganhar o que eles querem, eles precisam realmente entregar. E aí acaba que começam a cometer muitos erros, como, por exemplo, querer administrar muitas contas ao mesmo tempo e não conseguir entregar resultado para todo mundo. Mas eu acho que algo que é muito frequente num gestor de tráfego e que eu separo um gestor de tráfego bom de um gestor de tráfego mediano para mim, um bom gestor de tráfego ele não é o cara que vai te trazer as respostas, é o cara que vai te fazer as perguntas. Então, quando eu contrato alguém e essa pessoa quer me dar muitas respostas, tipo, o lead ficou mais caro por causa disso. Isso aqui não deu resultado porque você não me mandou criativos. Isso aqui não funciona por causa disso. A pessoa é sempre cheia de respostas, ela tem resposta para tudo. Agora, o bom gestor de tráfego fala assim, e se a gente mudasse o posicionamento dos stories e colocasse esse dinheiro aqui todo nos rios? Esse cara sabe fazer perguntas, então esse cara pensa em hipótese, em validação, processo científico. Como que um cientista trabalha? Ele faz qualquer processo científico, ele começa com uma coisa, com uma pergunta. Então, perguntar é mais importante do que responder. E acho que um erro muito comum dos gestores de tráfego é querer achar resposta para tudo e parar de se fazer as perguntas. Porque o seu crescimento está nas perguntas. E como somos experimentadores, um gestor de tráfego ele é um experimentador, ele não vai sair de um nível se ele não começar a se perguntar. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, de onde você tirou essa sacada? Eu falei, porque eu fiz uma pergunta básica. Por que o meu lead caiu? Hipótese 1, porque a página está com uma conversão baixa. Hipótese 2, porque o criativo está ruim. E aí você vai testando essas hipóteses. Então, acho que esse é o grande diferencial. Isso é muito legal que você falou, porque, por exemplo, eu vejo por aí muitas vezes a pessoa falando assim, não, o problema é que você não mandou criativos suficientes. Não, o problema é que, sei lá, o que aconteceu. Não, porque o Instagram bloqueou uma seta, porque o Instagram bloqueou não sei o quê. Nunca culpa do gestor, né? Então sempre a culpa é uma culpa externa. E a gente sabe que não tem ninguém culpado. Tipo, eu tenho certeza que, por exemplo, pode ser que um dia eu te entregue uma campanha que você nunca viu na vida e você tenha que fazer testes até você chegar numa solução perfeita. E tá tudo bem. A questão é o gestor conseguir virando as chavinhas certas para conseguir chegar justamente o que você falou, fazendo as perguntas certas, né? Sim, e é um trabalho de time, porque às vezes, agora enxergando o lado do gestor de tráfego, né? Ele é contratado pelo expert, muitas vezes para apagar incêndio ou para ser a bala de prata. Tipo, tá tudo dando ruim no meu lançamento, nada tá emplacando, vou contratar um gestor de tráfego porque o problema é tráfego. E joga toda a responsabilidade no gestor de tráfego. Ele não pode, o seu gestor de tráfego não pode ser sua bala de prata.
Se você depende do seu gestor de tráfego para você quitar uma dívida, sair do buraco, você está indo para o caminho errado. Então existe essa pressão que o gestor de tráfego ele recebe. Então, onde que está o meio termo disso? É de cada vez mais o expert, o dono do negócio, entender de tráfego. Ele não precisa operacionalizar, mas ele precisa entender. E eu acho que isso é obrigatório para qualquer pessoa que tenha um negócio digital. Então, cara, é inegociável, sabe? É como você ter um hospital e não entender nada de saúde. Você precisa saber. Você não vai operar o paciente, mas você entende de saúde. Então, você precisa entender de tráfego. É muito legal você falar isso, porque no Da Teoria à Prática, que é o meu curso, eu sempre falo pra pessoa, cara, tenta fazer um lançamento sozinho. Não para você ganhar dinheiro, mas para você saber como funciona cada etapa. Porque dessa forma você vai saber o que você quer delegar primeiro, você vai saber como a pessoa tem que fazer, você vai saber cobrar dessa pessoa, vai saber se ela está fazendo um bom trabalho ou não, e você vai dar valor para a pessoa. Porque muitas vezes, a gente já passou por isso várias vezes, a gente oferecer um serviço para alguém chegar pra gente e falar assim, meu Deus, mas não vou pagar tudo isso por isso. Você fala, cara, você sabe o trabalho que dá fazer? E a pessoa não tem a menor ideia. Então, é muito legal a pessoa saber. Eu gosto disso. Não é que a pessoa precise dominar e executar, mas ela tem que saber como tem que ser feito. Até mesmo para cobrar relatórios. Senão o gestor de tráfego vai chegar lá e falar assim, foi isso aqui que aconteceu. E aí ela nem sabe se foi bom ou foi ruim aquilo ali. Sim. Porque a maioria das pessoas hoje só olha o quanto caiu na conta. Tipo, na conta, né? O quanto vendeu, na verdade. E é isso pra eles o importante. Então eles não sabem se eles pagaram caro, o que aconteceu ali na campanha, o que deu certo, o que deu errado. E às vezes depois demite o gestor de tráfego e você nunca vai saber o que tá acontecendo ali no seu lançamento, né? E tem mais uma coisa que talvez você acabe com um pensamento meu de anos. Eu tô até com medo de falar sobre isso, mas eu vou ter que falar. A gente precisa fazer uma terapia para quebrar alguns tabus aqui. É muito difícil isso pra mim, gente. Meu nome é Juliana e eu nunca fiz tráfego pago. Uma coisa que eu sempre tive em mente vamos lá, vamos supor, a gente tá num lançamento e a gente tá fazendo tráfego e, sei lá, a gente capturou 500 leads. Eu sou uma pessoa modesta. Porra! Tá. 500 leads, vamos lá. Dessas pessoas que chegaram ali, talvez essas pessoas não comprem agora, mas pode ser que elas comecem a me seguir, fiquem comigo por um período e comprem lá no futuro. Eu, por exemplo, já observei no meu perfil que tem um padrão. A pessoa leva de 3 a 4 meses para comprar o meu produto. Então, muitas vezes, a pessoa que está te contratando, um gestor, ela fala assim, você não me trouxe resultados agora. Mas eu vejo que tem meio que uma cauda longa, né? Tipo, às vezes demora. Meu pensamento está correto? Com certeza. Acho que era só isso que você precisava para aceitar o tráfego na sua vida, hein, Ju? A Bárbara, eu precisava da Bárbara. Vamos tentar convencê-la a fazer o meu tráfego. E o que é legal você falar sobre isso é o seguinte. Muita coisa mudou de 2020 para cá com o iOS 14 e o iOS 15, né? Basicamente o que aconteceu foi que a Apple quebrou um combinado que existia há muito tempo e falou, a partir de agora o usuário que vai definir se os seus dados devem ser enviados ao Facebook e ao Google. E não bastou isso, a Apple ainda fez propaganda para a galera não enviar os dados. Então, na Europa, principalmente, tem comercial na televisão da galera da Apple pedindo para as pessoas não enviarem os dados, darem o opt-out. Caraca! E aí você fala, putz, mas por que será que isso aconteceu, né? E aí eu fui estudar essa parada mais a fundo, porque assim, é muito contrassenso você pensar uma harmonia que existia, funcionando durante muitos anos, e a Apple do nada vira e fala que acabou a farra. E aí eu falei, putz, vou estudar essa parada. E aí eu vi que rolou um lance nos Estados Unidos com um jogo que chama Fortnite. Não sei se a galera joga aí jogo. É um dos jogos mais baixados do mundo. E não sei se vocês sabem, mas todo o aplicativo que tá na Apple Store, você paga 20% pra Apple pra estar ali. O que o Fortnite fez? Ele pegou e vendeu as assinaturas no site e falou assim, galera, eu tô dando desconto de tantos por cento porque eu não estou pagando a Apple, então, por favor, podem comprar com desconto. Lógico, a Apple viu aquilo, ficou pé da vida e baniu o Fortnite da Apple Store. Quando ela baniu, e aí deu aquela repercussão porque foi banido, vieram gigantes como Spotify, Netflix, Tinder e falaram, eu também não quero pagar 20%. Caraca. E aí o que esses caras começaram a fazer? A fazer o pagamento no site próprio. Reparem para vocês verem, quando você vai assinar Netflix, Spotify, você baixa o app na Apple Store, na hora que você clica para comprar, ele te manda pro browser, pro navegador. E você passa o cartão lá, para não pagar os 20%. Só que a Apple não podia banir o Netflix e o Spotify.
E também, não sei se a galera sabe, mas o mercado da Apple ele já deixou de ser um mercado só de hardware para ser um mercado de software. Grande parte da monetização da Apple vem da venda de softwares e não de hardwares. Então, quando acontece esse êxodo, a galera vai saindo da plataforma ali, da Apple Store, a Apple fala, ferrou, preciso rever meus planos de monetização. De onde eu vou tomar dinheiro? Vou tomar dinheiro desse mercado de anúncios que é trilionário e eu não estou pegando nenhuma beiradinha. E aí a Apple começa esse jogo de mudanças, onde ela fica com os dados dos usuários, dados de localização, dados de acessos e tudo mais, ela fica com esses dados e não repassa mais ao Facebook e ao Google. Na minha visão e na minha teoria da conspiração, por um motivo muito simples. Daqui a pouco ela deve lançar sua própria plataforma de anúncios. Como ela já vem experimentando. Então, quem tiver aí atualizado o iOS 15, tem um lugar lá só sobre publicidades da Apple e que você está autorizando a Apple a fazer publicidade. E o mais legal de tudo é que a Apple tem um baita de um álibi, que é a Lei de Proteção de Dados, que fala que você tem que zelar pela privacidade do usuário. Aí você fala, cara, legal essa Lei de Proteção de Dados, né? Mas quem criou isso, criou por quê? Para proteger cidadãos indefesos? E aí você vai e olha onde a LGPD é mais forte, na Europa. Aí você fala assim, cara, por que na Europa eles estão mais preocupados com a privacidade dos usuários? Porque o Facebook e o Google é americano, o TikTok é chinês, não tem empresa europeia nenhuma pôr na mão nesses dados. O que os governantes europeus fazem? Opa, peraí, vocês querem os dados dos meus cidadãos? Vou criar uma lei de LGPD aqui que é para dificultar que essas empresas saibam tanto sobre o cidadão europeu. Que define eleição, que define o rumo econômico, a questão do Brexit no Reino Unido, né, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, foi todo desenhado nas redes sociais. A decisão das pessoas, dos cidadãos, mudou totalmente com o que a galera postava nas redes sociais. Então, olha só, o poder das redes sociais de decidir o rumo de uma nação. Então, a gente tem que ser mais crítico na hora de analisar as mudanças, sabe? E pensar que saber tráfego não é só qual anúncio eu vou colocar para baixar meu custo por lead. A gente está falando aqui das empresas que mais valem no mundo. Das 10 empresas mais valiosas do mundo, 7 são de tecnologias. Dessas 7, tá ali Apple, Facebook e Google. Nós estamos falando de quem manda no mundo. E quem manda no mundo faz o quê? Anúncio, faz tráfego. Os caras vivem de lidar com dados das pessoas. Então, eu quero aprender a fazer tráfego, lógico, para eu ganhar meu dinheiro, vender meu produto, mas eu tenho que entender que eu estou numa dinâmica muito maior do que eu e que se eu entendo como ela funciona, eu me posiciono. Se posicionar é o quê? Começar a prever problemas. E aí você fala, putz, isso aqui eu consigo me preparar, blindar o meu negócio para problemas ou para oportunidades. Então, todas essas mudanças impactaram bastante o mercado como um todo. E na nossa empresa não foi diferente. A gente está em 9 países vivenciando desde uma pessoa que tem um pet shop até grandes lançamentos. E a gente falou, o que nós precisamos fazer para aproveitar esse problema e transformá-lo em oportunidade? E aí uma coisa que a gente percebeu é que como o pixel do Facebook, o algoritmo do Facebook ficou mais burro, porque a Apple não manda todos aqueles dados, a gente precisa manter o usuário mais tempo dentro da plataforma. Que é o que a gente cunhou lá de tráfego de plataforma. Então, grande parte dos nossos investimentos, que antes era para comprar lead, agora é para aumentar seguidores, aumentar video view e taxa de respostas no direct. Então, a gente reverteu o resultado de muitos lançamentos, de muitos negócios, ao invés de tirar as pessoas, manter ali dentro, porque eu puxei todo esse gancho para te dizer que essa galera entra no meu Instagram, pode não comprar agora, mas ela vai ficar ali vendo os meus IGTVs, vendo os meus stories, não organicamente, porque eu não posso contar com isso, mas com os anúncios que eu faço, a galera fica me consumindo dentro das redes. Então, esse é para resumir tudo, esse é o momento que a gente vive hoje no tráfego. Mas deixa eu só falar uma coisa que... Vamos de novo ver se eu tô ficando doida ou não. O meu raciocínio, eu sempre autorizo mandar quando me perguntam. Porque... Tá tudo autorizado. Não é isso. É porque o raciocínio é o seguinte. Eu não vou deixar de receber anúncio por não autorizar. Só que eu vou receber anúncio nada a ver comigo, porque o algoritmo não vai me conhecer. Exato. Eu acho que se as pessoas soubessem que elas não vão deixar de receber anúncio, elas só vão não receber anúncio. Porque, às vezes, cara, eu já descobri várias coisas muito legais por uns anúncios que super me conheciam. Inclusive o iFood. Ele me
Né? Entendi. Mas eu acho que é isso, a questão das pessoas entenderem o que elas estão fazendo por elas mesmas, né? Poderia ser tipo, que nem o YouTube, né? Você paga aquele premium, assim, pra você não ter anúncio durante o tempo que você tava lá olhando. Mas aí a Bárbara vai querer morrer com Não, lógico, mas alguém ia ganhar com isso. Mas o YouTube ganha com isso, né? Na conta é melhor a pessoa pagar o premium do que o que ele ganha de ads ali para aquela pessoa. Mas ele sabe que existe uma parcela gigantesca da galera que não tem condições de pagar o Prime. Então o que ele fez? Ele fez um high ticket. O high ticket dele, ele não vai vender para todo mundo, porque ele sabe que a base dele mais vai ter dificuldades de comprar e vai ficar monetizando nos ads. Então, o grande lance é o conflito de interesse que existe aí. Por que ninguém conta isso? Amigo, se você autorizar, você vai receber anúncios melhores. Se você não autorizar, você vai ver anúncios do mesmo jeito. Porque não é esse o interesse. É lógico. Né? Então, esclarecer o que está acontecendo não é o interesse. Né? Muito bom. E só falando em questão de fazer tráfego, tem algum ponto muito específico que diferencia entre os países para fazer o tráfego? O tráfego, ele não é só a gestão da plataforma. Eu gosto de brincar que tem muitos gestores de tráfego aí que são administradores de plataforma. Então, o cara sabe administrar um gerenciador de anúncios. Não significa que ele é um gestor de tráfego. Um gestor de tráfego, ele tem que entender da estratégia e ele tem que entender do produto que ele vende. Então, quando a gente fala do mercado internacional, a ferramenta é a mesma. Tá? Poucos ajustes. Por exemplo, o objetivo de mensagem não pode existir não existe na Europa. Tá? Por questões de LGPD. Mas a plataforma é a mesma, a forma de otimizar é a mesma, a forma de criar os públicos é a mesma, é tudo idêntico. Só que qual a variante que a gente tem? A questão cultural. Então, na hora que eu vou vender um produto, eu preciso entender como que ele se encaixa na estratégia. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a gente é um país de pessoas humildes, de pessoas pobres que tem que trabalhar, batalhar para conseguir alguma coisa, um carro, uma casa, um sistema de saúde interessante. Na Europa não tem tanto isso. Então, se você vem com um anúncio, tipo, ganhar dinheiro e comprar uma BMW, os caras vão falar, para que eu preciso de uma BMW? Eu tenho um metrô aqui na porta da minha casa, eu vou trabalhar 6 horas a mais por isso? Não vou. Então, o produto e a forma como se apresenta o produto é o que realmente muda na questão dos países, né? E um bom gestor de tráfego, ele precisa entender do que ele vende. Isso é legal, porque a gente sempre fala, a gente não tem que vender, por exemplo, uma capinha de celular. Ninguém quer uma capinha de celular, as pessoas querem ter o celular protegido ou o celular com uma aparência diferente. Então, no momento em que a gente sabe o que as pessoas querem, que é essa questão cultural, aí a gente consegue oferecer o mesmo produto, só que com uma roupagem diferente, né? Exato. Olhando para o mercado hoje, que muita gente vem aqui e fala, tá saturado, que não sei o quê. Você que trabalha nesse mundo de anúncios, você ensina outras pessoas também isso. Como que você enxerga hoje o mundo digital? Como que tá esse mundo digital para você? Que hoje não só aqui, mas você trabalha com outros países também. Como que você vê esse panorama? Legal. Eu acho que a pandemia, ela veio para criar realmente uma nova era no digital, onde as pessoas que tinham objeções em estar online, agora elas foram obrigadas a entrar no online. Então, a gente estava até conversando. Grandes empresas que antes achavam o home office inviável, agora tiveram que aceitar a goela abaixo. E a mesma coisa é sobre a educação. O mercado de educação agora, ele está cada vez mais online. A gente vê muitas escolas que, inclusive, adotaram, a partir de agora, o ensino híbrido. É verdade. Coisa que era inconcebível há um tempo atrás. A gente vê a medicina com telemedicina, que o Conselho de Medicina abominava. Era impraticável um médico atender via vídeo, sem estar em contato com o paciente. Então, claro, os benefícios que a gente pode tirar dessa pandemia é essa quebra, a quebra dessa barreira das pessoas, da grande massa, de aceitar uma educação online. E aí, na hora que essa barreira quebrou, esse mercado não ficou abundante, não. Esse mercado ficou exponencialmente abundante. Porque culturalmente fomos forçados a aceitar isso e temos poucas soluções ainda. É verdade. Pouca solução para treinar, ensinar, divulgar conhecimento online. Então, acho que é um mercado exponencialmente abundante. Boa, muito bem. Bah, você tem algum livro para indicar para as pessoas? Um que tenha marcado a sua vida de alguma forma? Não precisa ser exatamente sobre tráfego ou sobre marketing digital. Um livro que mudou a sua vida no geral. Se quiser também for esse assunto, também não tem problema. Legal. Bom, então, vamos lá. De marketing digital, porque tem um que realmente mudou minha vida. E, ao contrário do que penso, eu vou
não acredito que eu vou admitir isso aqui publicamente. Eu sou CDF, mas eu não gosto muito de ler, não, sabe? Ler, pegar um livro e ler, eu leio, mas eu vejo gente que devora livros. Eu leio porque eu tenho que ler. Eu estudo porque eu tenho que estudar e não porque eu tenho facilidade. Então, se alguém fala, você tem que ler esse livro que você vai ter mais resultados, eu sento e leio até o fim. Mas falar pra você Que eu gosto, prefiro assistir Netflix. Isso eu sou boa. Se alguém quiser dica de filme, de série, pode me perguntar lá no meu direct. Já falam aí também pra Que gente. eu sou, assim, piolho de tudo, sabe? Mas, enfim, então, dos livros que eu li de marketing, tem um que me marcou muito, que foi o Armas da Persuasão. E eu sei que é clichê, muita gente fala assim, todo mundo fala desse livro, porque ele realmente mudou a minha forma de entender o marketing. E olha que eu passei por 4 anos de faculdade e nada, nenhum dos autores que eu li chega nem próximo do conhecimento e da experiência prática que esse livro traz. Então, ele realmente é o meu livro de cabeceira, e todo mundo que está começando, eu falo, leia esse livro. Boa. Mas fala um filme. É isso que eu ia falar. E a série favorita? Nossa, série favorita. Ó, vou puxar aqui pro nosso mundo de mulheres, que tem uma série que eu gosto muito, que chama The Handmaid's Tale. Que em português é o conto das Aias, que é inspirado num livro da Margaret Atwood, sei lá o nome dela exato, que fala sobre uma época onde as mulheres não conseguem mais engravidar. Então é como se fosse o tempo presente nosso, é uma distopia, onde as mulheres não são mais férteis. Que doideira. E aí se instaura uma ditadura para pegar as poucas que restaram, que são férteis, escravizá-las, para que elas continuem se reproduzindo ali e mantendo a humanidade de pé. Que doideira. Que loucura. E aí entra um conflito muito grande, um conflito ético, mas ao mesmo tempo um conflito de necessidade de procriar, que você pensa assim, pô, realmente a gente precisa, as mulheres precisam ter filhos pra gente continuar existindo, mas olha como elas estão sendo escravizadas. Né? E aí pega muito essa questão da mulher, da maternidade, como a mulher é vista na sociedade, de tantos anos de escravidão que as mulheres passaram e passam até hoje, porque existem diferentes níveis de escravidão, e aí você começa a refletir tanta coisa legal. Então, pra mulherada, pra homens também, porque a fotografia é incrível, a direção, o roteiro, tipo, pensa numa série impecável de todos esses elementos, ela é muito boa. Então é uma série que eu gosto bastante, fica a minha dica. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. E aí a gente sempre pede para uma pessoa, para o convidado, deixar uma mensagem. Seja ela uma mensagem de paz, se você quiser xingar alguém, o que você quiser falar para alguma pessoa. Dá uma indireta. Então essa câmera aqui é toda sua e você pode olhar lá na alma da pessoa assim, ó, e falar o que você sentir. Bom, eu tô nesse mercado já tem muitos anos, né? E, às vezes, eu vejo pessoas se surpreendendo com o extraordinário das outras. Então, você olha para outras pessoas e fala assim, caramba, essa pessoa está tendo esse resultado extraordinário, essa vida extraordinária, esse carro, essa viagem extraordinária. E a gente se cobra muito por não ter aquele extraordinário. Só que, quando a gente é fiel ao nosso ordinário, quando somos pessoas ordinárias, pessoas simples, mas que faz o que precisa ser feito, faz o passo a passo, o extraordinário ele é consequência. Então, por muito tempo, eu me cobrava de algumas áreas não ter aquilo que é extraordinário. E aí, desde que eu ouvi essa frase, comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, eu tenho que ser fiel ao meu dia a dia, ao meu cotidiano, à minha rotina, ao meu arroz com feijão. Porque aí, quando eu menos esperar, eu vou estar vivendo esse extraordinário como consequência. Então, acho que isso é verdadeiramente o que eu acredito, porque esse mercado digital, às vezes, ele deixa a gente angustiado e ansioso por não conquistar certas coisas na velocidade que a gente queria. Então, vai aí no arroz com feijão, faz o que está dentro da sua capacidade, que quando você menos esperar, você vai viver esse extraordinário. Boa! Muito incrível. Eu nem tenho palavras para te agradecer por ter aceito o nosso convite, de verdade. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Agora eu fiquei curiosa sobre qual Mastermind era. Depois você vai me contar. Vou contar tudo. Conto tudo. Bastidores, gente. Escuta uma coisa. Eu sei que você que encontra as pessoas, mas caso elas queiram te encontrar, onde elas te encontram? Legal. Me encontra no @babruna lá no meu Instagram ou no métodoaureo.com.br. Muito bom, eu vou deixar aqui embaixo também. Boa. E você me encontra no @ju.fracaroli, lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente, e no final.
E você pode me encontrar no @Braulio Simberg. Tem nada lá, não. Tá tendo, sim. Muita coisa lá. Vai lá pra vocês verem. Tá incrível. Esse podcast também tem um perfil no Instagram, @Versão Digital Podcast. Também segue lá. E eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vai ter algum botão aí na sua tela. Seja seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Aperta todos esses botões. Mostra para outras pessoas. Não é nada disso que eu queria falar, gente. O que eu queria falar é para você mandar esse podcast para outras pessoas e ajudar a gente a chegar mais longe. Ajudar a gente a mostrar que o digital pode ser um caminho muito incrível. E também provar para vocês que a gente pode errar e tá tudo bem, porque todo mundo erra. Tá? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.